Bom dia! Está começando mais um vlog aqui do canal. Hoje é sexta-feira e acordamos um pouquinho mais tarde do que a gente está acostumado. Ainda cedo, mas mais tarde em comparação ao horário que a gente acorda. Essa semana foi um pouquinho mais cansativa, mais caótica por aqui. Porque lá no início da semana, na madrugada de domingo para segunda, a gente teve uma emergência com o nosso cachorrinho, com o nosso filhotinho, que tá aqui agora, tá tudo bem, graças a Deus. Mas a gente passou a semana em volta disso. Ele precisou ficar internado, tá tomando vários remédios. Então isso deu uma alteração na nossa rotina por aqui. E a gente, naturalmente, ficou um pouco mais cansado, fisicamente, mentalmente. Mas já estamos ajustando as coisas por aqui. E hoje vai ser um dia bom, amém, vai dar tudo certo. E ele tá super bem, tá se recuperando, já tá mais estável. Os medicamentos são enjoadinhos de dar, mas a gente tá firme aqui, fazendo tudo que tem que ser feito pra ele ficar bem. Hoje é sexta, então hoje é dia de natação. Eu vou fazer aqui a minha rotininha matinal. Você que me acompanha aí nos vlogs já tá acostumado. Tomar meu café, fazer minha leitura. JP já tá ali também fazendo a leitura dele. E depois eu vou pra natação. Já tô com lookinho, maiô, shortinho. E a natação tem sido uma atividade incrível na minha semana, que realmente traz muita energia pro meu dia. A praia é incrível, as pessoas da natação têm uma energia maravilhosa. E eu tô amando nadar, amando ver a minha evolução num esporte diferente. Natação eu fiz quando eu era pequenininha, voltei a fazer agora e tô gostando muito. Então vamos nessa que o dia vai ser muito bom. Sabe dialogar com o português e conversando. Sim. Mas é inglês. Daí eu pensei. Frio, né? Ai, menina, como eu tô com a gente de olho. Tomara que tenha pegado, porque aqui é bonito. Olha pra cá, carinha branca. Ah, na hora passou borboleta. Partiu? Ele tá te contando lá na pedra. Boa sorte. Fim de mais um treino, mais um dia aqui na natação e eu estou acabada. Hoje a gente fez um percurso muito bonito, que foram mais ou menos 1.500 metros, que liga essa praia aqui que a gente tá, que é a Praia dos Ossos, até a Praia de Azedinha. Tem Ossos, Azeda e Azedinha. Então a gente fez esse percurso, foi muito legal, a água estava cristalina. O dia tá bem bonito hoje, então a claridade ajuda. E tinha muitos peixinhos, muita coisa bonita, assim. Foi realmente perfeito.
E eu tenho encarado muito a natação, tenho visto que a natação é uma meditação ativa incrível, maravilhosa, porque é o seu movimento que tem que estar em sincronia com a sua respiração, e a meditação nada mais é do que movimento, respiração, você sentir o seu corpo e trazer essa atenção, a sua concentração para a sua respiração. E tem sido muito legal viver isso fora do tapete também aqui na natação. Só o fato de começar o dia vindo aqui nesse lugar maravilhoso, bem paradisíaco, e fazer uma atividade física que eu goste, já muda completamente o meu dia, minha energia. Eu já sigo aqui encarando o resto do dia de uma forma muito melhor. E é isso. Sextou, a gente vai seguir agora para casa, passar para comprar um pãozinho e seguir o dia. Detalhe é que a gente tem várias pessoas passando aqui e eu tô assim agora, não ligo, sou uma vlogger real e oficial, porque eu gravo com gente passando, com gente olhando. Eu não tô nem aí, gente. Você aqui. Sentei aqui agora para começar a trabalhar, e JP também foi para a sessão de foco dele lá no escritório. E eu queria aproveitar para falar sobre essa questão da organização e divisão das tarefas aqui da casa. A gente está de um jeito hoje que eu vejo que flui muito bem, que cada um tem a sua responsabilidade, mas sempre uma responsabilidade que a pessoa tem um pouco mais de facilidade, ou pelo menos que não é algo que a pessoa detesta. Então, assim, JP sempre faz o nosso café da manhã, quando tem algum lanche da tarde, uma panqueca e tal, ele faz, porque é uma coisa que ele já tem um jeito, ele gosta de fazer. Eu não sou, assim, tão boa na cozinha. E eu já fico por conta das roupas, já fico ali pra lavar roupa, organizar a casa, cuidar um detalhe ou outro dos cachorros quando precisa. Ele, por exemplo, nessa semana, ele tem mais jeito. Ele tá dando os remédios pros filhotes. Pro filhote, né, que tá precisando tomar um remedinho, porque ele já tem um jeito de dar o remédio e tal. Então, cada um fica com uma responsabilidade que é mais confortável e não fica pesado pra ninguém. Porque eu acho que o grande segredo da gente ter esse convívio de uma forma leve é não sobrecarregar, ninguém sair sobrecarregado. E sempre que a gente sente que tá de pesado pra alguém, ou sei lá, acumulou muita roupa porque a gente viajou, ele vem, ele me ajuda. Quando ele tá mais pegado no trabalho, eu já percebo, não, eu falo, eu faço café hoje. Então é sempre tentar equilibrar pra não ficar pesado demais pra ninguém. E eu vejo que de fato essa é a chave para um relacionamento funcionar. Uma sobrecarga não só física, né, em relação a essa questão de atividade, das tarefas que cada um vai fazer, mas também emocional. Quando eu tô bem comigo mesma, quando eu estou com um relacionamento saudável comigo mesma, aí sim eu consigo ter um relacionamento saudável com o próximo. No caso, com o meu marido, e até mesmo falando de amizades, com as minhas amizades, com a minha família. Se eu tô bem, eu consigo fazer o bem ao próximo, às pessoas que estão perto de mim. Enfim, durante o dia eu quero parar um outro momento para falar um pouco mais de relacionamento. Não só hoje como funciona com o meu marido, como foi o nosso início, e eu já tô para falar disso aqui há um tempo, mas também falar das minhas experiências de relacionamento, porque hoje, graças a Deus, eu tenho um relacionamento muito saudável, muito tranquilo, que me traz paz. Eu acho que isso é um ponto principal e talvez pra mim o mais importante, mas não foi sempre assim, e eu vou compartilhar um pouco mais disso logo mais à tarde, porque agora preciso entrar numa sessão de foco aqui. Tenho bastante coisa pra editar hoje na parte da manhã. Hoje eu tenho 2 vídeos pra entregar de uma parceria que eu fiz, 2 parcerias, né, 2 vídeos diferentes. A parte da manhã vai ser de edição e a parte da tarde vou gravar. Mas eu vou compartilhando e você vai acompanhando aí como é que vai ser a rotina. Vamos nessa.
Finalizei a sessão da manhã aqui agora, que foi todo focado em edição. Agora eu vou ali ajeitar as coisas pra gente poder almoçar. E até ainda nessa temática de divisão de tarefas, do relacionamento, eu tenho criado e colocado cada vez mais amor. Eu ressignifiquei realmente essa parte das tarefas de casa, da casa. Eu confesso que antes eu não ligava tanto. Eu nunca fui a pessoa mais organizada, assim, quando eu morava na casa dos meus pais, eu sempre tinha dificuldade de manter as minhas coisas organizadas e não colocava tanto amor, assim, nas coisas que eu fazia no meu dia a dia. Sempre era uma obrigação. E cada vez mais eu vejo amor nesses pequenos detalhes, nas pequenas atividades que eu faço no meu dia a dia, incluindo as tarefas da minha casa. Cada vez mais amor. E eu tava até falando isso ontem no meu Instagram, que eu tô vendo muito amor em ir fazer as compras, em escolher cada um dos alimentos que a gente vai consumir. Isso era uma coisa que antes eu detestava e que eu sempre pedia por delivery. E hoje eu gosto desse momentinho de ir lá, de escolher as frutas, de escolher as folhas. Eu tenho gostado muito de fazer tudo isso. Agora eu vou ali preparar um arrozinho. A carne já tá pronta. Eu sei que tem uns legumes que eu já deixo previamente cortado. Hoje é sexta-feira, então quase tudo tá acabando. Mas eu vou fazer um arrozinho, a gente vai comer com carne. E eu gosto de fazer isso hoje em dia, sabe? Eu queria adicionar isso no nosso bate-papo antes de ir lá, de fato, fazer. Porque é algo que muda muito com a forma como você enxerga aquilo que você faz. Então, hoje eu enxergo isso como uma forma de demonstrar, inclusive, o meu amor. E eu tenho gostado bastante, é algo que mudou aqui pra mim. Então, talvez faça sentido de você refletir, talvez se você não ama hoje as atividades que você faz, alguma delas no seu dia, que você ressignifique pensando nesse ato de amor, de cuidado que você tem com o outro, com a pessoa que vive com você, ou até mesmo com você mesmo. A forma como você cuida das suas roupas, a forma como você cuida do ambiente, do seu lar, é algo que eu tenho mudado muito essa forma de pensar e tem me feito muito feliz. Então, eu quis compartilhar. Talvez faça sentido por aí também. Vou lá preparar as coisas e já volto para conversar mais com você. Fiz um bowl de frutas para comer de sobremesa, mas fui me empolgando, colocando todas as frutas que tinha na geladeira, que virou uma baita de uma salada de fruta. E eu queria aproveitar esse momentinho pós-almoço mais relax, vou dar uns minutinhos aqui antes de voltar ali para a sessão de foco, para conversar um pouco sobre essa questão do relacionamento. Hoje eu tenho um relacionamento muito tranquilo. Eu acho que essa palavra define muito o relacionamento que eu vivo hoje desde o dia 1. Eu senti que eu tava, assim, em paz, eu tava tranquila. Mas, voltando um pouquinho lá atrás, nem sempre foi assim. Eu já tive um relacionamento, vou compartilhar aqui um pouco disso, porque sei que pode ser importante para muitas pessoas que estão passando por isso ou que já passaram para se fortalecer, enfim. Eu comecei a namorar com 15 anos e, assim, de uma forma bem resumida, só pra gente tirar aqui os aprendizados dessa relação, eu terminei com 7 anos, descobrindo que eu tinha sido por muito tempo, 7 anos, muito traída. E aquilo abalou muito a minha pessoa, a minha relação comigo mesmo. Então, abalou minha autoestima, abalou minha autoconfiança, porque de primeira eu fiquei buscando os porquês. E muitos dos porquês eu achava que estariam em mim. Então, eu tive um momento ali de me redescobrir muito grande. E hoje eu vejo que algumas coisas foram essenciais para que eu conseguisse hoje estar numa relação de novo e estar numa relação saudável, que é eu me conhecer. O autoconhecimento é, assim, top 1 para ter um relacionamento saudável com qualquer pessoa. Porque não existe uma relação saudável com outro se a sua relação com você mesma não tá legal. Então, eu entrei num processo muito profundo de autoconhecimento, comecei a fazer terapia na época, porque eu realmente fiquei, assim, super mal. Tive um processo bem difícil nesse pós-término, porque eu não entendia, eu achava que eu nunca mais ia ter ninguém na minha vida, que eu nunca mais queria namorar, que eu nunca mais queria ver um homem pintado de ouro. E eu fiquei, assim, por 3 anos, muito fechada, sabe? Eu me fechei, porque na minha mente, naquele momento, eu achava que
ninguém ia conseguir me machucar mais, porque ninguém ia acessar nada que estava aqui do lado de dentro, porque ninguém ia ter, eu não daria mais essa abertura de novo. O que, aos poucos, eu fui descobrindo que era uma bobeira, porque eu não posso me impedir de viver coisas por medo de me machucar, por medo de errar. É a mesma coisa de você não querer nem tentar porque você acha que não vai dar certo. Você precisa tentar, você precisa dar esses passos. Faz parte. Então, nesse processo de redescoberta pós-término, eu vi que eu fiquei muito tempo sozinha para me reencontrar. Então, além da terapia, eu tive mais momentos meu comigo mesma. Eu fiz uma viagem sozinha, que foi algo que foi assim, explodiu a minha mente. Eu tive momentos meu para me reconectar, para me reencontrar. E eu aconselho, assim, fortemente, eu não sei em qual estágio da sua vida você tá, obrigada, em relação a relacionamento, em relação a, enfim, você com você mesmo e você com alguém, mas que você tenha esse tempo de se encontrar. É muito complicado quando a gente já sai de uma situação em que a gente se machucou, em que a gente não se reorganizou internamente e já entra em outra. E eu vi que eu tive esse tempo e foi muito importante para mim. Inclusive, quando eu compartilhei isso lá nas minhas redes sociais, um pouco dessa história do meu término antigo, né? Do meu antigo relacionamento, uma pessoa veio e perguntou: ah, beleza, também passei por isso, mas como saber se hoje eu tô num relacionamento que é de fato um relacionamento bom? E eu vejo isso como algo que é um processo, porque o relacionamento também, ele pode ser um relacionamento muito bom e se transformar em algo ruim. Uma coisa que eu vejo que é muito importante, que eu luto diariamente para manter e para João Pedro também ter do lado dele, é o você com você mesmo. Isso não pode acabar. Você tem que ter o seu momento com os seus amigos, você tem que ter o seu momento de fazer os seus hobbies, de ter os seus gostos, de fazer as suas preferências, sabe? A gente, então, que trabalha o tempo todo de casa e a gente trabalha de uma certa forma juntos, né? Estando aqui, compartilhando as coisas, eu gosto muito de que ele tenha o momento dele com os amigos dele, eu tenho os meus momentos com as minhas amigas, eu tenho os meus momentos sozinha de fazer as minhas coisas, de ter a minha prática de yoga, que são os meus hobbies, né? As minhas coisas que são minhas e as coisas deles que são deles. Fora a terapia, né, gente? Porque a terapia sempre tá em dia por aqui, tanto a minha quanto a dele. Eu acho que esse é um processo, é uma escolha diária de você estar escolhendo pela pessoa, da pessoa estar te escolhendo. E sempre que você perceber que aquilo tá se desalinhando de alguma forma, se desequilibrando, que nem eu falei lá no início da divisão de tarefas, é recalcular, sentar, conversar. Eu acho que o diálogo é, assim, surreal. É o que salva tudo e que faz as coisas de fato se manterem fluindo e se manterem em equilíbrio, sabe? Enfim, eu queria muito compartilhar isso porque eu sei que muitas mulheres já passaram, passam ou vão passar por isso, porque infelizmente a gente faz terapia, a gente se cuida, a gente se estuda para lidar com pessoas que não se cuidam, não se estudam e não têm responsabilidade afetiva. Mas eu queria passar essa mensagem que se você está passando por isso agora e talvez você esteja bem desanimada, entenda que eu também já passei por isso, eu também já estive desanimada. Permita-se, primeiro, se estudar, se entender e dar esse mergulho profundo mesmo de se curtir, para que quando você realmente estiver muito bem com você mesma, as coisas vão fluir. As pessoas certas vão chegar até você. E eu acredito muito nisso, porque foi exatamente isso que aconteceu por aqui. Eu vejo também que um dos sinais, assim, de que você tá, de fato, num relacionamento que é saudável é quando você se sente em paz, quando você tem essa tranquilidade, quando você tá alinhada com os seus objetivos sem ter que deixar de abrir mão das suas coisas, dos seus objetivos, dos seus sonhos para aderir à sua realidade, à realidade totalmente da pessoa. É claro que a gente tem que abrir mão de uma coisa ou outra, mas a gente tem que estar sempre se vigiando para não deixar de ser quem a gente é, sabe? Então, um excelente sinal é isso, cara. Eu faço o que eu amo, eu tô alinhada com as coisas que eu acredito, com os meus valores, que eu acho que os valores têm que estar alinhados. As pessoas têm gostos diferentes. João Pedro ama rock, eu não amo tanto, passei a gostar um pouco por conta dele, mas os valores têm que estar alinhados, porque ele até fala muito isso, e eu gosto quando ele fala. Centímetros de distância hoje vão se tornar quilômetros de distância mais na frente. Depois que você noivar, depois que você casar e depois de anos de casamento.
Então eu vejo que um bom sinal é isso, valores alinhados e quando você realmente se sente em paz, se sente tranquila na presença e construindo as coisas com aquela pessoa. E isso de construir junto é muito importante também para mim. Você ter uma pessoa do seu lado que constrói as coisas junto com você, que te ajuda, te impulsiona nos seus próprios sonhos, isso é demais, porque é um casal que vai crescer junto, é um relacionamento que vai evoluir. E é tão legal você evoluir, mas ver a pessoa evoluindo do seu lado. Eu acho que isso também fortalece e une muito as duas pessoas da relação, né? Porque vocês têm essa sede juntos no mesmo caminho. Isso é muito importante. Enfim, vou terminar de comer minha saladinha, ficar um tempinho aqui e depois voltar lá pro foco. E foi arranhando na porta. Ela entrou por aqui e foi arranhando na porta. Ela queria você. Tá. Eu acho que essa daqui é a parte mais difícil do surf. É entrar nessa roupa. Porque só de biquíni eu não consigo, porque ainda são muitas quedas. Então, a gente tem que entrar nessa roupa. Foi. Já tá bonito. Partiu? É vídeo. Oi. Gente, vamos lá. Porque pela primeira vez isso acontece, né, Karen? Você pede o melhor que eu dei.
São 9h35 e eu já estou na minha cama, sextou por aqui. Eu tenho gostado muito de passar os finais de semana, as sextas, independente de ser final de semana ou não, indo dormir cedo e fazendo programas cedo. Então amanhã eu vou acordar cedo, vou fazer um funcional, vou fazer minha prática de yoga. E esse rolê mais matinal tem sido o meu preferido. Eu já fui a pessoa que amava sair, amava festa, vivia uma festa atrás da outra nos finais de semana. Mas esses tempos mudaram e agora eu sou essa pessoa que gosta de dormir cedo e que é uma paz terrível eu estar aqui 9h30 na minha cama, prontinho pra dormir. JP tá aqui do lado, ele muitas vezes vem dormir depois e eu já tô aqui deitadinha esperando ele. E agora ele fez um upgrade aqui no nosso quarto. Ele trouxe uma mesa de trabalho pra cá. Então ele tá aqui com uma mesa e o seu computador. E vamos ver o que vai dar isso. Depois eu conto pra você. Eu vou passar meu óleo de jojoba, que foi a única coisa que ficou faltando de passar lá embaixo. Já escovei os meus dentes. Maria também tá chegando. João para dormir. Nós estamos prontos. E é isso, espero que você tenha gostado de passar esse dia comigo. Eu amei o meu dia e amei ter compartilhado ele com você. Me conta aqui nos comentários qual foi a parte que você mais gostou. Me conta também sua opinião em relação às reflexões que eu fiz, que eu vou amar continuar essa conversa com você aqui embaixo nos comentários, tá bom? Beijo, te espero no próximo vlog. I'm just a girl. Vida ruim, hein? Quê? É legal pro seu vlog, né? Hoje visitar uma GoPro. Ó, continuação, vamos ver o recado, hein? Já veio quebrado. Tá sinal de exato, né? Toca aqui. Gratidão, já é gratidão. Mentira, é verdade. Obrigada, viu? Sobrou um pouquinho, a gente integrou a garrafa. Boa, Obrigada. Valeu. Gratidão, Gera, gratidão. Deixa eu ver, faz um coraçãozinho.